Olá, meus queridos pimpolhos, tudo bem com vocês aí? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelli e hoje nós vamos falar sobre ela mesmo, a terceira lei de Newton, meus queridos. Então, vamos lá. O que a gente viu anteriormente, né? Vejam, essa charge aqui do Garfield, né? Então você tem o Odd que vem aqui e assusta o Garfield, e o Garfield está se alimentando, né? Tomando seu leite, sua água. E aí o Garfield pensa, para cada ação há uma reação igual no sentido contrário. E ele vai lá dar uma porrada no Odd, né? E o Odd cai com a cabeça, né, no potinho dele também, certo? Isso é um erro bastante comum, né? Inclusive tem umas pseudociência aí de livrinhos e tal que falam que toda ação do universo, porque não tem nada a ver, né? Aqui a gente está falando de ciência, de física, de verdade, né? O que essa ação e reação tem a ver, certo? Aqui, obviamente, né, é uma parte artística e o artista quis, de alguma forma, trazer isso, né? Que, no caso, como o cachorro promoveu a ação de assustar o senhor felino, né, como reação, acabou interagindo ele. Perceba que aqui tem sentidos contrários, né? Realmente, porque o gato caiu para a direita, para a esquerda, e o Odd caiu para a direita, certo? Então deu essa sensação da terceira lei de Newton. Mas vamos lá, né? O que isso quer dizer de fato? Bem, então vamos dar uma retomada, né? Vimos que para cada ação ocorre uma reação com a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários, né? E fomos apresentadas situações em que podem ser notadas, né, essa terceira lei de Newton. Pois bem, para a gente poder entender um pouquinho melhor aqui, nós vamos para essa ideia aqui, né? Vamos supor aqui que você tem um cavalo que puxa uma carroça, né? E aí vem a questão, quem puxa quem? O cavalo puxa a carroça ou a carroça puxa o cavalo? E aí você pode cair num dilema aqui nessa situação, porque se as forças elas têm mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos, elas podem se cancelar. Então ninguém puxa ninguém? Vamos ver. Então assim, um cavalo tenta colocar uma carroça em movimento, puxando-a com certa força. Pela terceira lei de Newton, a carroça reage e aplica no cavalo uma força de mesma intensidade. A gente sabe disso. Vimos que a força de ação e reação apresentam a mesma direção, mas sentidos contrários. E a resultante delas tem intensidade igual a zero, né? Então isso significa, será que o que aconteceu, né? Pelo seu conhecimento sobre a lei de Newton, o que irá acontecer, né? Aí o cavalo pode pensar, né? Se a carroça me puxa para trás com a mesma força que eu faço para frente, como é que eu vou movê-la, né? E o cavalo tem uma cara de feliz que vai puxar a carroça, né? Olha lá, ó. Tá bem faceirinho, né? Vai nessa. Então aqui, né? Que será? Que dilema que é esse, né? A gente sabe que o cavalo consegue puxar a carroça, mas então quer dizer que a terceira lei ela é falha? Né? Isso é um problema. Então existe um paradigma aqui, né? Uma questão que a gente pode discutir com a terceira lei aqui. Primeira coisa, né? A gente percebe que dessa forma o cavalo e a carroça não conseguiram entrar em contato de forma alguma, como a gente conversou, né? Então o que a gente sabe? Que a força de ação e reação, elas atuam sempre em corpos diferentes. Então aqui está esmiuçado como é que ocorre cada relação. Então a primeira agente que a gente tem aqui é que, no caso do senhor equino aqui, ó, né? O senhor cavalo. Então a força que o cavalo faz no chão, perceba que o cavalo está puxando o solo para trás. E como reação, né, a força que o chão faz sobre o cavalo acaba sendo empurrado para frente. Então são coisas distintas envolvidas. Perceba que nós temos dois corpos aqui. Nós temos o corpo chão e o corpo cavalo. No caso da carroça, o que acontece? Aqui você pode perceber que aqui onde está sendo o eixo aqui que é conectado no cavalo, esse aqui tem essa seta que tem uma força para a direita. O que ele mostra para nós? Que é a força que o cavalo faz sobre a carroça, nesse caso vai para a direita. E aqui você tem uma força que o chão faz sobre a carroça, que está para a esquerda, né? Então vejam que aqui não configura na realidade uma ideia de ação
e reação, eles são coisas distintas. E olha o que acontece aqui, ó, a força que o cavalo faz na carroça, né? Então, ele está puxando a carroça para frente e aí você tem a questão da reação. A força que a carroça faz sobre o cavalo está puxando para trás. Então, perceba que aqui sim você tem uma ação e reação, certo? Ação e reação, só que elas estão atuando em corpos distintos. Ok? Então percebam que não é bem assim nessa história que elas se cancelam e tudo mais. É por causa que elas atuam realmente em corpos distintos. Certo? Então a gente sempre tem que lembrar disso, né? Que você tem a questão de corpos distintos. E nessa situação aqui eles estão conectados, certo? Mas numa situação um pouco diferente você pode ter com que atuem em corpos distintos, as acelerações elas serão diferentes por causa da sua massa. Pois bem, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa questão, eu vou fazer uma questão da Unipar, que foi adaptada para a nossa aula aqui. Diz o seguinte: com relação à terceira lei de Newton, assinale as proposições corretas, né? Assinar com verdadeiro e falso. A primeira proposição é o seguinte: a força que a Terra exerce sobre a Lua é exatamente igual em intensidade à força que a Lua exerce sobre a Terra. Então, a força que a Terra exerce sobre a Lua é exatamente igual em intensidade à força que a Lua exerce sobre a Terra. A segunda proposição é: a força que possibilita um cavalo puxar a carroça é a força que a carroça exerce sobre ele. E terceiro, se o ímã atrai um prego, o prego atrai o ímã com a mesma força, de mesma intensidade e direção, mas com sentidos contrários. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar aqui quais são as alternativas corretas e tente justificar as falsas, certo? E daqui a pouco a gente volta para poder respondê-lo.
E aí, meus queridos, conseguiram responder a questão? Vamos lá então. Quem é verdadeiro e falso aqui? Então a primeira proposição diz que a força que a Terra exerce sobre a Lua é exatamente igual em intensidade à força que a Lua exerce sobre a Terra. Essa questão é verdadeira, certo? Então a força que possibilita um cavalo puxar a carroça é a força que a carroça exerce sobre ele, né? Isso aqui é falso. Então o que possibilita realmente mover não é essa ação e reação que a gente está fazendo ali, certo? É uma outra situaçãozinha, como foi mostrado anteriormente. E terceira, se o ímã atrai um prego, o prego atrai o ímã com a mesma força, de mesma intensidade e direção, mas com sentido contrário. Essa afirmação ela é verdadeira. Então fica verdadeiro, falso e verdadeiro. Bem, vamos lá. A segunda proposição aqui é um exercício do Enem. Inclusive quem assistiu às aulas anteriores, né, a aula anterior, já sabe o que eu estou falando. Diz o seguinte: estudantes construíram 2 pequenos carros de plástico A e B, instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga a uma vela de um barco. Certo? Então, tá aqui. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas e aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os modos e velocidades médias do carro A e do B para o mesmo intervalo de tempo. Então veja, qual é a diferença entre o carro A e B? A diferença é que no carro A, a ventoinha ela está promovendo circulação, né, o vento no caso, em direção à vela. E no caso do B, essa ventoinha ela foi invertida, ou seja, ela está jogando, né, o vento, a circulação ali, a propulsão para trás, certo? Então existe essa diferença. O que alimenta a vela é o vento, né, a propulsão gerada pelo carro A, né? E aqui você teria do carro B, ele está promovendo propulsão para trás, sem a utilização da vela. A respeito das intensidades, das velocidades médias e do sentido do movimento do carro A, os estudantes observaram que, primeiro item, a velocidade do A é igual a 0 e a velocidade do B é maior que 0 e o carro A não se move. No B ele colocou que a velocidade a velocidade do A é maior que 0 e que a velocidade do A, no caso, a velocidade do A é maior que 0 e a velocidade do A ela é menor que a velocidade de B, pois o carro A se movimenta para a direita. No C ele está falando que a velocidade do A é maior que 0, mas a velocidade do A é menor que a velocidade do B, pois o carro se movimenta para a esquerda. E no item D ele fala que a velocidade do B é maior que 0, mas que o B tem uma velocidade menor que o A. Então o carro A se move para a direita. Qual dessas questões está correta? Eu vou dar um tempo para vocês poderem pensar sobre isso e daqui a pouco a gente discute essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram fazer essa questão? Bem, quem assiste desenho animado das antigas, né, já viu muito essa, do coiote, por exemplo, com uma vela e tá soprando para ele poder ganhar propulsão, né? Ou ele sobre um skate, por exemplo, ele instalou lá uma vela sobre o skate, né, com um pedaço de pano como se fosse um barco, ele ficou assoprando, certo? Será que isso funciona? Né? Bem, aí tem uma discussão interessante. Se você for olhar no gabarito do Enem, ele está como alternativa A, né? Está como alternativa A. Só que essa alternativa A, ela tem uma questão de um livro muito das antigas, inclusive de um filme das antigas, em que o que acontece? O cara fez essa experiência, né? Como o filme do coiote, como o desenho do coiote, e a vela se movimentou, certo? E aí vem a questão, será que isso é verdade? Daí veio os físicos, falaram que não, tal, aquela coisa toda lá, certo? Mas, se você for observar, a resposta correta seria B. Então aqui a gente tem uma discussão, né? Qual que é correta? Tem a versão oficial e a versão não oficial, né? E aí como é que funciona isso? O porquê disto, né? Se você for pesquisar, é a alternativa B, né? A galera afirma que é a alternativa B, mas no Enem está como alternativa A, né? É que tem isso na questão dos livros didáticos, né? Tem a questão de você, por exemplo, promover força sobre você mesmo, ou seja, eu, por exemplo, não consigo sair de um buraco se eu me puxar pelos cabelos, se eu tivesse, no caso, né? Mas não seria a situação, não tem como, certo? Então é a mesma ideia, né? Eu não consigo promover força sobre mim mesmo, porque eu possa funcionar aqui, eu tenho que ter ação e reação, né? Então, aqui você teria uma coisa que estaria meio que uma cancelando a outra, né? Para poder explicar isso, existe esse vídeo desse professor que ele acabou fazendo ali e explicando o porquê disto. Mas eu já vou dar uma dica para vocês. Esse vídeo aqui, ele já mostra, esse pedacinho ele já mostra a situação. Ele gravou essa experiência, certo? Fez uma experiência bem parecida ali. Ele gravou esse vídeo e ele mostra que realmente o carro ele se movimenta, né? Porque qual era o erro principal? Era o seguinte: você está tendo, por exemplo, a ideia aqui, só para poder voltar, o que você está tendo? Você teria, no caso, a movimentação do ar, né? Então ele teria, por exemplo, a propulsão para trás e a vela não deixa, porque você teria a mesma força para frente, né? Então elas estariam se cancelando ali de uma forma. Só que isso só iria acontecer se o ar permanecesse parado. Ou seja, o ar ele teria que bater ali e não refletir. E é esse que é o segredo da questão. Então, nessa situação aqui, tu vai perceber que o nosso ventilador, né, ele acaba indo para frente, certo? Porque nesse caso tem essa reflexão, né? Então ele mostra inclusive nesse desenho aqui. O que está acontecendo é que quando foi pensada essa experiência, se imaginava que o ar ele fosse bater e ficar parado. Aí sim, a força resultante seria zero. Mas como existe a reflexão desse ar, né, devido à superfície, você vai gerar uma força menor. Existe uma força menor nesse caso, certo? Existe uma resultante menor, porque a força que o ventilador está fazendo está sendo de alguma forma reduzida pela essa reflexão. Então, a força que atua sobre o veículo é menor, diferente dessa situação aqui, que você teria força aplicada máxima, certo? Aqui existe uma compensação, mas existe um movimento dessa situação sim, certo? Como eu disse, por causa da circulação desse ar. Então, aqui se você for observar, né, existe um erro, né, um erro muitas vezes até de livro didático, que esquece dessa questão da reflexão. Mas se você está mais curioso, eu sugiro bem que você entre nesse link aqui, ele está atualizado, e entre lá e escute a explicação do professor, e ele vai mostrar essa experiência aqui na prática. Então, isso aqui, né, é uma coisa importante, porque afinal, se não fosse por isso, a gente não teria o reverso do avião. Por que seria isso, né? O que é o reverso? O reverso é literalmente a forma como o avião ele para, né? Então ele desce, né, na hora do seu pouso, certo? Ele precisa do auxiliar aqui. As rodas, elas têm freio,
Só que ela não tem a força suficiente para isso. Então, o avião, ele utiliza o reverso, né? Que seria o quê? Você tem essas abas aqui e elas fazem com que a propulsão gerada, o empuxo gerado, ele seja orientado para uma direção diferente. No caso, não para trás, como seria o normal, certo? E sim para os lados. E isso promove uma resultante, certo? Contra o movimento do avião. Então, isso acontece, né, devido a essa situação do reverso, terceira lei de Newton aqui. Então, graças a isso, o avião ele consegue, inclusive, parar, né, com o auxílio desse mecanismo. Então, aqui, a galerinha que ficou meio desconfiada da última aula, né, qual que seria a opção correta? Bem, você pode escolher duas. Se você considerar que o ar, ele não está, né, sendo refletido, poderia haver impossibilidade de movimento porque eles estão atuando sobre o mesmo corpo. Mas como existe possivelmente a reflexão do ar, então ele se movimenta para a direita. Ok? Então, se encontra aí, meus queridos. Então, retomando. Vimos e aprimoramos nosso conceito sobre a terceira lei de Newton. Vimos também que toda ação tem uma reação. Se o cavalo puxa a carroça também puxa o animal. Para ter sucesso, o cavalo tem que desenvolver uma força maior que a própria reação sobre a carroça. Beleza? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Revise os exercícios, né? Converse com o seu professor caso você tenha maiores dúvidas. E até mais!